Fala galera do Futeboleiro, Marcinho Reis aqui na voz falando com vocês. E hoje a gente vai falar sobre clubes e empresas, cara. Olha, falar primeiro sobre o Bragantino. O Bragantino acho que é o clube empresa mais bem sucedido do futebol brasileiro. Clube que está sempre brigando na parte de cima do Campeonato Brasileiro, fazendo excelentes campanhas no Campeonato Paulista, chegou em final de torneio sul-americano, acho que é o clube empresa mais bem sucedido. E aí, os outros clubes do Brasil também entraram nesse barco. Aqui no Brasil é muito modismo que acontece no futebol brasileiro, né? A gente tem fases ou momentos de treinadores. Treinador auxiliar técnico, promover auxiliar técnico. E aí foi aquela moda. Treinador português, treinador estrangeiro, treinador medalhão. E agora a gente vive a era dos clubes empresas. Só que no Brasil a gente tem o Bragantino, que eu falei que acho que é a melhor SAF que a gente tem no país. Acho não, com certeza é a melhor SAF que tem no país. Aí tem o Vasco da Gama. O Vasco da Gama, vou até fazer um parênteses aqui, parar no Vasco da Gama pra gente poder falar. O Vasco estava no passado, lá em Itu, quando ele brigou contra o Ituano. Quem tivesse vencido aquela partida ganharia o acesso para a Série A em 2023, que é esse ano aqui nessa temporada. Foi um jogo difícil, um jogo duro, 1-0, gol do Nenê, eu tava lá, eu vi o que aconteceu. O Vasco subiu com a promessa de que seria uma virada de chave para o Vasco não ter que passar por isso novamente, não ter que ficar brigando para ter que subir na próxima temporada, permanecer na elite do futebol brasileiro. O Vasco é um time gigante que teria que permanecer na elite do futebol brasileiro. Não foi isso que aconteceu, né? O Vasco não foi bem no Campeonato Estadual, o Vasco não foi bem na Copa do Brasil e agora, na última rodada do Campeonato Brasileiro, o Vasco tem que vencer de qualquer jeito o seu jogo e ainda torcer por tropeços, né? Tanto do Santos quanto do Bahia. Então o Vasco está numa situação bem delicada, muito ruim. Acho que não era isso que a SAF queria, 77 Partners não queria esse tipo de coisa. O Vasco não queria esse tipo de coisa. Trocou a presidência, agora é verdade. Pedrinho é o presidente do Vasco da Gama. Talvez as coisas possam mudar em 2024. Mas o ano seguinte só pode ser começar a pensar no ano seguinte depois que resolver esse ano, que é uma coisa que ainda não foi resolvida. Então o Vasco, na minha visão, o Vasco tem problemas sérios, mas muitos problemas mesmo. Essa SAF tem que ser revista, o modelo de SAF tem que ser revisto. Foi um time que foi sendo montado ao longo do campeonato, tanto que tem um ótimo segundo turno, o Vasco. O Vasco acho que tem um sexto ou sétimo melhor segundo turno do Campeonato Brasileiro. Então é um time que faltou planejamento, faltou gestão, faltou muita coisa pro Vasco da Gama. E agora o Vasco se encontra nessa situação lamentável de ter que estar na última rodada brigando para permanecer na elite do futebol brasileiro. Acho que esse ano tem que servir de lição pro Vasco da Gama para que isso não se repita em 2024, para que sim, o Vasco possa brigar por coisas maiores, né? O Vasco possa conseguir uma vaga para uma Libertadores, na pior das hipóteses, uma vaga para a Sul-Americana, mas o Vasco tem que estar brigando por coisas grandes do tamanho que é o gigante da colina. É isso, rapaziada, tamo junto, Marcinho Reis aqui para o Futeboleiro, é nóis.